Para invocarmos as funções de texto, basta utilizarmos a variável que contém o texto e invocá-la através do POM. Assim, temos acesso a todas as funções de texto: replace, substring, indexOf, contains, e também as propriedades, como a propriedade length. O mesmo se dá com as variáveis do tipo datetime. Através da variável criada, invocamos a função addDays, ou addMonths, ou addYears, ou até mesmo podemos invocar as propriedades, como a propriedade day. O mesmo não se dá com as variáveis do tipo número. Essas variáveis, quando invocamos alguma função através da variável, apenas as funções padrão do objeto aparecem. Isso se dá porque as funções matemáticas ficam dentro de um objeto chamado math. O objeto math é o que possui as propriedades de raiz quadrada, de potência, de arredondamento e todas as outras. Sendo assim, não é possível emendar uma função na outra, assim como fazemos com funções de texto. Por exemplo, chamando dois replaces, um seguido do outro. É possível fazer isso porque o resultado do primeiro replace volta uma string, que é o requisito para poder invocar as outras funções de texto. O mesmo para as funções de data. Quando emendamos duas funções uma na outra, só é possível porque o resultado da primeira função volta um valor datetime, que é o requisito para invocar outra função datetime. Mas, quando tentamos fazer com variáveis numéricas, as funções não são realizadas através da variável, e sim do objeto math, como acabamos de ver. Por isso, não é possível invocar uma nova função a partir da função executada anteriormente, porque o resultado desta função é um valor double, e as funções numéricas só são invocadas a partir do objeto math. Por isso, não podemos emendar uma função na outra, mas podemos realizar operações, expressões, dentro da invocação dessa função. Por exemplo, poderíamos realizar uma conta 3 vezes 3 e calcular a raiz quadrada, que no caso seria o próprio 3. Isso porque 3 vezes 3 é 9 e a raiz quadrada de 9 é 3. É possível também realizar cálculos utilizando variáveis n vezes 2 mais 16. O resultado desse cálculo dá 50 mais 16, resultando em 66. A raiz quadrada de 66 é 8,12. Se quiséssemos voltar à raiz quadrada de 64, basta alterar a expressão e agora teremos um valor inteiro como resposta. Perceba que, para realizar esses tipos de expressões, basta seguir a regra da função. A função square pede que seja passado em seus parâmetros apenas um número. Então não importa se esse número será resultado de uma expressão ou será um número fixo, como por exemplo 64 de forma fixa, ou apenas uma variável. O que importa, independente de uma expressão ou de um número fixo ou de uma variável, é que ela receba no final um número. Assim, podemos também realizar expressões com funções diferentes, como a função poll, que recebe 2 doubles. Poderíamos também aqui
realizar cálculos. Um cálculo para o primeiro parâmetro e um cálculo para o segundo parâmetro. Nesse caso, quando executamos nosso código, o resultado é 16, já que o primeiro parâmetro resultou em 4 e o segundo parâmetro resultou em 2, sendo 4 elevado a 2, 16. O mesmo poderia ocorrer sendo que essas expressões realizassem cálculos envolvendo variáveis ou outros tipos de expressões, como, por exemplo, de repente, uma função de arredondamento em uma variável ou em um número fixo, com uma soma e o resultado de uma outra função de texto. Nesse caso, quando executamos, temos o resultado 243. Isso porque estamos realizando a elevação do número 1.23423, que resulta no número 2, já que está sendo arredondado para cima, 2 mais 1. Temos ao final dessa expressão o resultado 3. 3 elevado a 5, resultado da expressão da raiz quadrada de 25, que é o valor de n, temos assim o resultado de 243. Como vimos, as funções numéricas não podem ser emendadas, mas podem realizar expressões na invocação no momento que passamos os parâmetros para as funções.